E aí, pessoal, meu nome é Thiago Glenn, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Aqui a gente fala de gibizinho, de literatura, quase sempre no meio do terror, ficção científica, mistério, aventura e tudo mais que eu gostar. Se você gosta dessas coisas também, você pode ir se inscrevendo, deixando aquele like, compartilhando isso aqui porque ajuda muito. E também, se você assistir esse vídeo e falar, pô, que da hora, o Charlie é da hora, você pode assinar o meu Apoia-se, que o link vai estar aqui na descrição, né? Aí tem grupinho pra gente bater papo, tem algumas recompensas, algumas coisas exclusivas também que eu ainda tô ajeitando, mas se você quiser fazer parte, né, com 15 reais você já me ajuda pra caramba. Mas a gente tá aqui hoje pra falar que eu li meu primeiro Junji Ito. Eu quis começar com Fragmentos do Terror, que na verdade Fragmentos do Horror, que saiu aqui no Brasil nessa ediçãozinha da Dark Side. Eu não lembro o ano que saiu isso aqui, mas a tradução, só pra não, né, acabar a tradição de falar quem traduziu, foi Akemi Ono. Isso aqui eu escolhi muito simplesmente porque a capa é uma referência ao quadro O Grito e é um dos meus quadros favoritos. Eu falei, então eu vou pegar esse. Mas tá, eu não sabia muito bem o que esperar. Quer dizer, todo mundo espera uma coisa do Jiu-Jitsu, né? Jiu-Jitsu, como eu acredito que seja a pronúncia mais correta do Ito. Mas esperava estranhezas, círculos. Tudo bem que não é o Uzumaki que eu tô lendo, né? Mas esperava espirais. Mas eu esperava um terror. Histórias com boas construções de terror. E eu acho que foi uma boa entrada para conhecer esse artista, que eu acho que aqui ele consegue brincar de muitas coisas. Então, logo assim, nas primeiras histórias, você já tem uma demonstração de toda a bizarrice que a gente vai poder ver na obra do Junji Ito, que eu tô mostrando para vocês aqui. Mas eu vou tentar colocar uns inserts aí, se der também. Mas eu acho que aqui é uma boa amostragem do que ele pode fazer, como ele constrói a tensão, não apenas com a dramaticidade ali, né? De como acontece a montagem, cena após cena, como ele constrói a tensão, dramatizando a expectativa pro terror, pro susto, mas também no horror das criaturas que ele desenha. E eu achei maravilhoso, achei uma coisa assim, fina mesmo, e pude notar algumas coisas. Eu tô lendo o Meso, né? E o Junji Ito disse que é muito fã do Meso, como todo mundo que faz mangá de terror nos Estados Unidos, ficando maluco. No Japão, ó, pra você ver a pessoa americanizada. Todo mundo que faz mangá de terror no Japão, todo mundo que faz mangá de terror, ponto, se inspira de alguma maneira no Meso. E é possível você ver isso dentro da obra do Junji Ito. Isso é muito legal, porque como se a gente pensar aqui no Ocidente, as tradições medievais de artesãos, você não podia já começar sendo tal profissão, você tinha que ser um aprendiz e assim chegar a desenvolver até você poder ter a sua própria, sei lá, fazer seus próprios arcos, né? Você tinha que aprender. E aí a gente vai para o Renascimento. E também para você ser um artista, né, que eles separam ali o artesão do artista, mas para você ser um artista, você tinha que passar como aprendiz também de algum outro grande artista, até você ser aprovado e poder também se tornar um artista. No Japão, eles também tinham isso, só que é uma tradição que se mantém. Então, é muito cultural deles você ter essa ligação com quem veio antes. Você é sempre uma não um próximo passo do que veio antes. No seu trabalho vai ter sempre o que veio antes. E é legal você ler o Junji Ito, que é tão fã do Umezo, e ver coisas que ele trabalhava, sabe? Deixa eu tentar pegar uma página aqui. Mas o Umezo gostava muito de fazer rostos simples, né? Os personagens dele, inclusive muito caricatos, muito mais pro ícone do que pro realismo. E fazia os fundos muito elaborados, inclusive eu tô lendo o Cat-Eyed Boy. Tem um cisco no meu olho, meu Deus do céu. No Cat-Eyed Boy, da segunda para terceira história, você tem uma diferença muito grande nisso, que ele passa a usar mais esse artifício do fundo extremamente detalhado, né, muito naturalista,
enquanto o personagem, a coisa em destaque, continua bem cartoonizada, bem mais próxima do ícone, com personagens rostos mais redondos, menos detalhados e tudo mais. E o Junji Ito, ele tem isso, né? Os personagens dele possuem rostos, rostos bem simples, muito mais próximos do ícone, de uma representação apenas de um rosto, do que de fato um rosto super detalhado. Quando ele faz uso do detalhamento, é exatamente pro terror. Então, quando você vai dar aquele famoso zoom, por exemplo, aqui, a gente tem nessa história aqui uma personagem que quer ser dissecada, ela quer ser dissecada. Ela é o terror da história, então ela tem mais detalhes. Ó, o rosto do garoto aqui vai estar mais simples, menos detalhado, enquanto o dela tem um pouco mais de detalhe. E então ele faz muito uso disso. Quem é o terror vai trazer mais detalhes, enquanto que quem é pra gente se identificar, quem a gente tá acompanhando na história, tem essa simplificação. E é o quê? Novamente trazendo Scott McCloud, né? As pessoas lêem um livro e depois ficam obcecadas com isso. A gente tem... É meio que um espectro, né? Tem o fotorrealismo e o ícone. Então você tem o rosto, a foto da pessoa desenhada, e você tem só um rostinho, tipo um emoji. A gente transita, né? A arte vai transitar nisso, os quadrinhos. Quanto mais pro fotorrealismo, quanto mais detalhado, quanto mais fotorrealismo, mais é uma coisa que existe. Você tá olhando para algo alheio a você, algo que você consegue ver com seus olhos, algo que você conhece. Então é o outro. Enquanto que a gente se aproxima mais do ícone, mais do emoji, sem nenhum detalhe, nenhuma característica muito específica para ele, mais a sua cabeça pode completar com o que quiser. É você, é outra pessoa que você conhece, você completa aquilo como você, né, como você imaginar. E o ser humano é um ser um pouco autocentrado e a gente costuma se ver. Então, quando você faz um personagem com menos detalhes, é mais fácil criar empatia. É por isso que, por exemplo, a gente tá falando de mangá, os protagonistas dos mangás costumam ser mais simples, eles são característicos, assim, eles são mais cartunescos, mais iconográficos do que super detalhados. Porque eles são a gente, né? Pra gente se identificar com eles, a gente preencher com o que quiser a questão do herói. Já os vilões, que são o outro, que a gente precisa temer, né, o que a gente não vai se identificar, eles possuem normalmente mais detalhes. Então, né, tem essa coisa toda, e isso é algo que o Meso usava muito, né, na obra dele, e que o Junji Ito, como bom fã, também utiliza, mas ao mesmo tempo ele traz uma coisa mais dele, né? Então o horror dele vai ser bem diferente, né? As criaturas horríveis dele tem uma diferenciação das criaturas horríveis do que o Meso considerava horrível. Mas tipo aqui, ó, a personagem mesmo, embora ela seja a criatura, ela tem esse destaque do fundo, que eles trazem a coisa do fundo naturalista, né? Então, é que eu não quero dar spoiler das histórias e tudo mais, mas faz muito uso disso. O que é legal de ver aqui no Junji Ito, como eu disse, a dramatização dele é incrível. Tipo isso aqui. Isso aqui é muito maravilhoso. Essa dramatização, essa aproximação, a coisa acontecendo em câmera lenta, você vê em vários quadros. Isso aqui ajuda a criar o terror. Então, assim, eu esperava que eu fosse ler Junji Ito e gostar. E é legal você pegar um artista que tem tanta fama e você vê que não é, sabe, não é superestimado, não é uma babação de ovo. O cara realmente tem um domínio muito grande, né, do terror, da construção do terror. Ele começou a trabalhar ali nos anos 80 e essa obra em específico, essa coletânea aqui, essa coleção, porque tem 1 milhão de coleções, né? Essa obra aqui, ó, diz que lá fora foi compilada em 2014. Ele começou a trabalhar nos anos 80, isso aqui já é um Junji Ito mais maduro então, né, mais certo do que ele estava fazendo. Eu não li nenhuma das grandes obras dele, então eu não li eu não li o Uzumaki, eu não li Tomie,
Gil, né, que eu acho que é o nome do outro. Eu não li essas grandes, né, obras deles que é uma história maior. Que dizem que ele é melhor nos contos do que na história grande, porque ele não sabe muito bem terminar. Pela amostragem de conto aqui, assim, pra mim ele tem um domínio gigantesco da arte, da construção do terror. Mas é aquela coisa, escrever conto é mais curto, você precisa desenvolver menos, mas você também tem menos tempo para desenvolver. Então, como que você cria o terror? Você vai se apegar àqueles personagens como? Você vai ter o medo como? E ele consegue fazer isso muito bem. Nessa história aqui são, acredito que 8 contos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. São 8 historinhas, 8 contos. E acho que não teve nenhum que eu não gostei. Eu moro no interior. E o Jiu-Jitsu cresceu no interior. E nessas histórias aqui específicas, eu não sei se ele faz isso em outros, se ele trabalha muito com isso. Mas aqui ele trabalha muito com terrores do interior. Então, de lugares afastados, você tá no meio da floresta, você tá no meio do mato, você tá longe de tudo. Tem um terror muito, muito rural aqui, que eu também sendo interior eu entendo. Eu entendo os medos que podem passar pela cabeça dele, eu achei isso muito legal. As criaturas, como eu disse, os designs das criaturas são maravilhosos. E assim, eu gostei que logo aqui no começo, né, aquela imagem que eu já mostrei com todos os monstros, já te mostra pra que vem. E, cara, eu pretendo ler tudo do Junji Ito que saiu aqui, na verdade tudo do Junji Ito. Quero poder ler bastante dele, quero ler o Uzumaki. Pelo menos as 3 grandes obras longas dele, né? O Uzumaki, Tomie e o Gyo, eu quero ler. E ler mais algumas coletâneas de contos dele, para depois trazer um vídeo aqui para vocês falando, né, dele como autor e o que ele tem na obra dele, desenvolver melhor o que eu disse aqui. E até como as minhas referências também estão melhorando, né? Eu estou lendo mais autores, artistas, mangakas de terror, eu vou ter mais bagagem também para falar. Esse vídeo aqui eu não roteirizei nada. Eu tinha dado uma pesquisada na vida do Junji Ito e sabia de cabeça algumas coisas, algumas informações sobre ele. Mas eu não roteirizei nada, então assim, se ficou confuso, peço desculpas, foi falta de preparação mesmo. Mas também acho que fica mais interessante, né, uma espontaneidade. Mesmo assim, gostaria de, né, ler mais coisas do Junji Ito para trazer, né, para fazer um estudo mais profundo do autor, já que ele é o grande nome do terror atualmente, não só no terror de mangá, mas para todo mundo que é fã do terror, até quem, sei lá, a pessoa não lê mangá, ela vai ler Junji Ito. A pessoa só lê livros de letras. Ela é fã de terror, ela vai pegar pra ler Junji Ito. Então acho que é um artista que eu preciso ter contato. E eu gostei desse primeiro contato e vou mais fundo. E conforme eu for explorando mais a obra dele, eu volto. Se vocês quiserem comprar isso aqui, eu vou deixar o link na descrição. Novamente, se inscreva se não for inscrito. Deixa o seu like, por favor, compartilha e considere o meu apoia-se para, né, eu poder me dedicar mais aos estudos e trazer mais gibizinhos também, né? Então, obrigado pela sua audiência e até a próxima leitura. Beijos!